Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um BonaCast, é um prazer estar aqui em mais um áudio aqui, mais um podcast, trazendo insights para você melhorar e ter mais consciência sobre a sua maneira de investir e não apenas sobre os produtos em si, porque isso aí tem até muito já, né? Mas sim uma maneira inteligente, as maneiras inteligentes que a gente precisa utilizar para aprender sobre investimentos, né? Como aprender melhor, as maneiras comportamentais que a gente deve ter, que são mais propícias para o alcance de bons resultados em investimentos, né? E também coisas relacionadas a como que você seleciona, ou como que você usa esses investimentos de uma maneira tranquila. Então, muito mais importante do que às vezes ficar sabendo os detalhes de um produto é você saber como usá-lo de maneira inteligente e como aprender para usá-lo de maneira inteligente. Então é isso que eu gosto muito de falar também, porque eu acho que isso é uma das coisas que diferencia o nosso canal aqui. Bom, mas vamos lá. No nosso podcast de hoje, eu queria falar para vocês de um assunto que é um assunto que se refere aos estágios do amadurecimento do investidor. Alguns podcasts atrás eu falei sobre a ideia do conhecimento duradouro, né, do aprendizado duradouro versus o aprendizado efêmero, né, e lá a gente falou um pouquinho sobre isso, mas e também num outro podcast que eu falei que os investidores com mais conhecimento são aqueles que não precisam dedicar muito tempo ao mercado, a estudar o mercado, né, acompanhar o mercado, porque eles já entenderam a dinâmica da coisa e eles vão usar o tempo com outras coisas da vida que traga qualidade de vida também. Afinal de contas, as finanças não são a única frente que a gente precisa ter atenção que nos traz a qualidade de vida, né? Então a gente precisa ter qualidade de vida, saúde, desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, relacionamento familiar, enfim, uma série de coisas que são importantes no nosso desenvolvimento. E aí é o seguinte, hoje falando então dos estágios do amadurecimento do investidor, eu não tenho como não lembrar de um exemplo que é o exemplo básico de todos, que é o exemplo de você aprender a dirigir, né? Na verdade, tem um primeiro momento que é o momento da descoberta, porque antes da descoberta, se você, dependendo do contexto onde você viva, talvez os investimentos não sejam assuntos que foram tratados na sua casa. Então você nunca lidou com isso. Então, por exemplo, quem vive numa família que sempre teve dificuldade financeira ou sempre viveu no limite do orçamento ou pagando empréstimos, essas coisas, nem se desperta uma realidade, que é uma realidade de você virar esse jogo, não usar o empréstimo, não fazer os financiamentos de veículo, não fazer financiamento de imóvel, você virar o jogo a seu favor e ao invés de ficar pagando juros para todo mundo, né, você inverter e começar a ser capaz de se controlar e guardar dinheiro. Então tem gente que, por não ter tido esse contato, nem sabe da existência dessa possibilidade. Tem aquelas pessoas, por outro lado, que por alguma coisa, às vezes na própria educação, ou no íntimo mesmo da personalidade da pessoa, sempre tiveram essa preocupação de guardar. Mas aí elas olham muito aquela coisa de guardar com uma visão de segurança. Nossa, eu preciso ter segurança, algo pode acontecer, então eu não quero que nada aconteça, então eu guardo. Então aquela pessoa que tem aquele comportamento mais retraído nas finanças, é extremamente preocupado e guarda, mas ela olha aquilo não como um ato de investir, mas simplesmente como um ato de reter e guardar, né? Essa é um segundo caso, mas tem 1 milhão de outras possibilidades, mas esses me vêm à mente aqui agora com mais clareza. O que acontece é que normalmente nessa fase, nessas situações, sim, e tem aquelas pessoas que os pais também sempre tiveram um hábito de guardar dinheiro e por isso sempre tiveram uma situação financeira que aquilo foi virando um hábito na família e naturalmente se aprende daquele jeito e vai lidar com aquilo daquela maneira. Também tem aqueles que mesmo os pais fazendo assim, preferem uma conduta um pouco mais arrojada em termos de gastos, né? Vão ao crédito, enfim, tem de tudo, a gente sabe que tem de tudo, é só a gente olhar para cada um, para as nossas famílias, que a gente vai ver que tem de tudo. Mas a questão é que nessa primeira fase existe aquilo que eu chamo de a gente ser inconscientemente incompetente, ou seja, a gente não entende bulhufas
de mercados financeiros, de finanças, de investimentos financeiros, mas a gente é inconsciente disso, a gente nem sabe que isso existe. Então a gente ali pode viver uma vida inteira dessa maneira, e muitas pessoas vivem uma vida inteira dessa maneira, simplesmente porque elas não se atentam para que isso pode ser algo a ser aprendido. Então elas acham que é assim mesmo e tudo bem, elas nem estão enxergando às vezes um problema ali, né? A gente conhece pessoas que não se preocupam que lá na frente podem não se aposentar ou não pensam nisso, aquilo não faz parte da visão daquela pessoa e acabou, é assim, as pessoas são diferentes. Então, mas a situação aqui que eu estou falando é quando a gente é inconscientemente incompetente, ou seja, nós não temos consciência de que nós não sabemos aquele assunto é como se não existisse. É aquela história, né? Se a árvore cai lá na floresta agora e ninguém está lá para ver, será que ela caiu, será que ela não caiu? Então fica essa conversa um pouco de maluco, mas é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Eu nem sei que aquilo existe, então eu nem tenho como me afetar por aquilo, porque não existe. E aí depois a gente tem o despertar, seja por algum conteúdo que a gente viu na internet, muitas pessoas chegam por ver canais de finanças, aí depois elas, olha, existe isso aqui, aí depois vêm aqui para o nosso conteúdo, né? Outras vão para outros, mas enfim, cada um vai tendo a sua trajetória de aprendizado, e aí elas despertam para essa situação, que é uma situação da consciência da incompetência delas. Então, assim, existe sim um determinado conhecimento, um determinado comportamento que eu posso adquirir, que eu posso ter, e que caso eu tenha, eu posso dominar melhor esse assunto e tomar melhores decisões. Então, neste segundo momento, o indivíduo se transforma num indivíduo conscientemente incompetente. Então ele passa a saber que existe, o que é maravilhoso, porque ele se dá conta daquilo que ele é, da realidade dele próprio. Ele se conhece, ele fala, onde eu estou nesse tabuleiro aqui, né? É um reconhecimento dele no mundo, ele se descobre. Então é muito valoroso isso, logicamente, né? E em várias áreas da nossa vida é assim, a gente nem tem consciência que uma coisa existe, daí a gente até filosoficamente consegue compreender qual é o nosso papel ali, onde a gente está enquadrado, né? O que eu sou nesse nível de informação aqui. Eu não sei nada, eu sou do grupo que não sei nada, agora eu sei que eu não sei nada, né? Às vezes a gente até nem tem a consciência que agora a gente sabe que não tem nada. Pra gente, todo mundo sabe que não tem nada, mas na verdade você já passou, deu um passo, porque antes você nem sabia que isso existia. E aí depois disso você fala, então eu preciso aprender, já que eu tenho consciência de que eu preciso saber isso, então agora eu vou aprender isso, né? Então chegou o momento de eu estudar e tal, e você começa a aprender, adquirir o conhecimento e tal, e aí é quando você passa para o terceiro estágio, que é o estágio de conscientemente competente, ou seja, primeiro você sai da inconsciência para a consciência e depois da incompetência para a competência. Só que nesse estágio você ainda precisa estar ligado às informações, aquilo tudo que você está fazendo, você precisa ter consciência daquilo que você tem competência, né? Você ainda não automatizou esse processo. Então o exemplo que eu dou é assim: você vai trabalhar numa empresa, nova, um trabalho novo, que tem uma coisa lá que eles fazem que você nunca imaginou que aquilo existisse. Então aí você descobre que existe algo que você não sabia. Daí você daí você vê que você precisa aprender, aí você vai começar a aprender. Daí no começo, tudo que você faz, checa, você presta atenção, você olha, lê de novo. Você precisa ter consciência de tudo que você está fazendo para não cometer erros, né? Da mesma maneira, é o caso de você aprender a dirigir, né? É aquela coisa onde você está, peraí, eu preciso pisar no freio, eu preciso pisar no acelerador, eu preciso olhar aqui o retrovisor de vez em quando, agora eu preciso ligar o farol, e você vai fazendo tudo prestando atenção em todas essas coisas que estão dentro do carro. Agora eu preciso passar a marcha e tal, e assim vai. Se eu quiser ligar o rádio aqui, não, agora já tá complicado, porque, fazer isso tudo, ainda ligar o rádio, mudar a estação, ainda não estou confortável para isso. Então essa é a fase de você
tem a competência, você sabe fazer, mas você precisa fazer todos os movimentos prestando atenção neles, né? Então é aquilo ali. E a última fase é a fase do inconsciente competente, é onde você automatiza o processo. Então, neste caso, aquilo já foi tão bem assimilado por você que você faz tudo sem precisar raciocinar cada passo que você está fazendo. Você automaticamente já tem as decisões previamente tomadas, você já sabe o que você vai fazer, você sabe o que funciona, o que não funciona, você sabe o que é perda de tempo, o que não é, e você adquire aquilo que seria a excelência dentro do nível de excelência que você quer, né? Então tem gente que vai adquirir uma excelência com uma alocação bem feita e com investimentos passivos, e tem gente que vai querer se aprofundar mais para atingir a excelência com a alocação bem feita, mas com uma escolha individual de ações, na parte de renda variável, se é que vai ter. Então, tudo isso vai influenciar nesse processo, nessas 4 etapas de aprendizado. Mas isso é importante porque o melhor estágio é esse mesmo, de inconscientemente competente. Então, repara que você primeiro é inconsciente e incompetente. Daí você troca o inconsciente para o consciente, passa 2 fases no consciente, seja o conscientemente incompetente, e depois você muda o competente, né, do incompetente para o competente, e aí você continua consciente, mas consciente incompetente, e depois você pode mudar para o inconsciente, voltar para o inconsciente, já que agora você já é competente, então você já automatizou. Então, as etapas de amadurecimento do investidor são essas. Então, na etapa última, inconsciente competente, é uma etapa que tudo tem muito mais fluidez. Você não se preocupa tanto, você sabe o que é relevante e o que não é, você não fica olhando mais o home broker toda hora, se você tem ações. Por quê? Porque você já compreendeu a dinâmica da coisa, você já sabe como aloca, você já sabe como faz as coisas, se você já dominou também os procedimentos operacionais, resgatar, aplicar, usar home broker e tal, até essas coisas menores, né, que são operacionais. Então você já está 100% preparado e habilitado para exercer aquilo que é dentro do seu papel, seja algo na sua profissão ou seja no ato de investir mesmo, nas habilidades que você precisa como investidor, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter consciência dessas 4 etapas, porque a gente pode, cada um de vocês pode olhar e se diagnosticar, né? Na fase que você esteja, porque em função disso você sabe qual é a próxima fase que você deve ir. Então isso é extremamente importante, e muitas pessoas às vezes param na fase do consciente competente, porque elas entendem que aquele é o último estágio, e aí quando elas param ali, elas não automatizam o processo e precisam ficar sempre olhando as informações e prestando atenção e tudo, porque elas ainda têm algum nível de insegurança ali na tomada de decisão, que se elas não tomarem cuidado, elas podem até regredir de fase, né? Mas dali é importante ela entender que a etapa mais desejada, você entender que a etapa mais desejada é a etapa inconscientemente competente, onde você faz tudo com a maior fluidez e tranquilidade do mundo, não dedicando muito tempo para nada disso, né? Mas sim sabendo já previamente tudo o que você precisa saber para alcançar os seus objetivos via investimentos, beleza? Então é isso, vamos lá, quero você inconscientemente competente, porque neste dia talvez você nem veja mais meus conteúdos, mas você vai ter efetivamente evoluído o que eu acho que eu gostaria que você evoluísse. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.